Quem foram os principais beneficiários desta reposição de 1.300 milhões de euros que foi feita no Serviço Nacional de Saúde? De facto, foram os trabalhadores do setor da saúde. De facto, é preciso termos consciência de que grande parte daquilo que foi o crescimento do investimento no Serviço Nacional de Saúde nesta legislatura se destinou à reposição de direitos e à reversão de um conjunto de medidas. Tenciona negociar a lei de bases preferencialmente com os partidos que sustentam este governo? Com quem é que preferencialmente acha que se deve... Com quem tem, obviamente, com as forças que têm as propostas ideologicamente, tecnicamente, politicamente, e parece-me que não há muitas dúvidas que são as forças partidárias que apoiam o governo. Como o governo é sensível à penosidade desta greve para os cidadãos em geral, a contragosto, contrariando aquilo que, concretamente, digo com total transparência, a minha convicção técnica aponta para aquilo que seria o desenho de uma boa carreira de enfermagem, criámos a categoria de enfermeiro especialista. Vale a pena dizer que o pessoal de enfermagem teve uma melhoria remuneratória num período em que a maioria dos portugueses tiveram reduções e até congelamentos. Tiveram uma reposição de 1.020 euros para 1.200 euros nos anos 2011, 12 e 13 e depois em 2015 para os contratos individuais de trabalho. Portanto, no auge da crise. E, portanto, isso é um aspecto que nós não podemos apagar. Não podemos esquecer que os senhores profissionais técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica ainda vão agora passar para os 1.200 euros. Portanto, isto não pode ser um teto sem fim. Idealmente, eu penso que o caminho para a DSE devia ser a mutualização e a gestão da DSE pelos seus beneficiários, como, de facto, assumindo a total responsabilidade por esse seguro. É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Se houve vitória da democracia portuguesa, foi a construção do Serviço Nacional de Saúde. Os seus feitos são tais que é extraordinário que sublinhemos tão poucas vezes. Em muitos indicadores de saúde passámos em pouco tempo do terceiro mundo para o primeiríssimo mundo. Mas cortes sucessivos, a intervenção da Troika e o subfinanciamento crónico acabaram por desembocar num colapso do sistema. O facto do Serviço Nacional de Saúde estar totalmente voltado para a doença e desligado da prevenção também ajudou. Para o Estado e para a sociedade, curar é mais caro do que prevenir, mas para os privados é mais lucrativo, sobretudo quando as relações são promíscuas. A questão é saber se vivemos uma crise de modelos e de sustentabilidade ou apenas um momento difícil. A verdade é que o dinheiro que vai sendo injetado não parece travar a degradação do SNS e, muito menos, permite recuperar o que se perdeu. A consciência de que vivemos um momento de viragem é óbvia. O que não é óbvia é a posição do Governo e do partido que o dirige sobre o que deve ser o futuro do SNS. A preparação da revisão de Lei de Bases da Saúde é a melhor ilustração do desnorte. Só na área do PS nasceram 3 propostas. A de Maria de Belém, que foi, em muitos pontos, integrada pelo CDS e pelo PSD, a de António Arnaud, que foi feita com João Semedo e apresentada pelo Bloco de Esquerda, e a do Governo. Que um mesmo partido consiga produzir variantes que agradam do CDS ao Bloco diz qualquer coisa sobre a ausência de uma visão consolidada em relação ao futuro do SNS. O tema mais urgente é a situação financeira, mas por uma vez temos de conseguir olhar para mais do que o próximo ano. Perceber que o papel que se reserva aos agentes privados, que cuidados primários queremos, se insistimos num SNS totalmente concentrado na doença e que adota critérios de produtividade que só podem ter resultados irracionais, e como seguramos os melhores profissionais.
No fim da conversa, ainda passaremos pelo descontentamento geral de quase todos os que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Também isso será determinante para o futuro. E esse é o maior feito de Adalberto Campos Ferreira. Sem mudar nada de substancial, conseguiu desagradar a quase todos. Marta Temido chegou ao governo em fim de legislatura. Não sabemos se é uma solução transitória ou uma escolha para iniciar um novo ciclo. Partindo do princípio que continuará depois das próximas eleições, é de futuro que me interessa falar. Daquilo que quase nunca é tema, quando o tema é o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Marta Temido, por ter aceitado este meu convite para participar no Perguntar Não Ofende. E eu começaria com uma pergunta, ela é simples, a pergunta é simples, a resposta imagino que é complicada. O SNS entrou em colapso? Boa tarde, Daniela, obrigada pelo convite para estar aqui neste programa. Eu creio que a teoria do colapso do SNS e a teoria do caos é uma teoria que interessa muito a alguns. E, portanto, há de facto uma preocupação muito grande neste momento de que tudo aquilo que corre menos bem seja transformado numa notícia que ganha uma dimensão que revela a própria notícia, e há problemas, e o SNS tem muitos problemas e tem problemas graves, e eles estão identificados, e as soluções para eles também estão genericamente identificadas. Tem havido dificuldades na sua implementação, mas, de facto, para além disso, penso que há neste momento também uma atenção mediática que poderá ser explicável, mas que terá a ver com outras motivações e que, de facto, pretende sublinhar tudo aquilo que de menos bem vai correr no Serviço Nacional de Saúde. Mas quem vai aos hospitais sente que há um processo de degradação. Claro que quem vai aos hospitais não vê tudo, vê uma parte, vê o primeiro impacto, vai às urgências, ou depende de onde vai, mas há uma sensação de que há um processo de degradação do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos. Eu nem sequer estou a dizer se foi com este governo, se foi com o governo anterior, se que há um processo de esgotamento da capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Eu acredito que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta um dos seus momentos mais difíceis. Isso é fruto de um desinvestimento claro, durante alguns anos, os anos do Programa de Assistência Económico-Financeira, mas é também fruto de algo que nós ainda não soubemos fazer, que é a sua renovação, a sua reorganização, a sua modernização para responder a necessidades assistenciais que são totalmente diferentes daquelas que eram há uns anos atrás e também as expectativas da população que são totalmente diferentes daquelas que eram há uns anos atrás e até da capacidade de reivindicar. Provavelmente, hoje os cidadãos são muito mais assertivos relativamente àquilo que esperam dos serviços públicos em geral do que eram no início do Serviço Nacional de Saúde. Agora, sim, de facto, há um conjunto de aspectos que são graves e que são problemáticos. Hoje mesmo, por exemplo, tivemos no meu Ministério reunião com todos os hospitais da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo e olhámos para indicadores tão simples quanto demoras médias, tempos máximos de resposta garantidos, taxas de cesarianas, número de urgências verdes e azuis, isto é, aquelas urgências que não são urgentes e que, contudo, congestionam os serviços de urgência. E vimos, uma vez mais, o muito que há para fazer. Como é possível? Mas para além de ver o muito que há para fazer, a minha pergunta é, porque há sempre imenso para fazer, e é evidente que há, e isso não é só em Portugal, é se assistimos, nós tivemos durante muitos anos um crescendo, ou seja, em que o Serviço Nacional de Saúde foi garantido cada vez mais às pessoas. E se nós estamos a assistir a um processo de queda. Não acredito que estejamos a assistir a um processo de queda. Ou seja, se olhando para esses números, por exemplo, que teve a ver hoje, concluiu que a situação é hoje pior do que já foi. Eu diria que a situação é hoje, em muitas áreas, a mesma que já foi e isso é suficientemente preocupante. Um exemplo, taxas de cesarianas. Continuamos a não conseguir baixar a taxa de cesarianas. Número de doentes verdes e azuis e brancos, isto é, doentes que não precisariam de estar nos serviços de urgência e estão nos serviços de urgência. Essa parte já vamos, que eu hei de querer falar, mais à frente, quero falar consigo sobre os centros de saúde, sobre os cuidados primários. Sempre, aliás, quando eu fiz o podcast com o Primeiro-Ministro, ele também falou disso, e sempre que fala disso, sempre que fala da situação do Serviço Nacional de Saúde, fala do dinheiro que foi injetado por este Governo no Serviço Nacional de Saúde. E a minha pergunta é para onde é que foi o dinheiro? Ou seja, se houve recuperação de camas perdidas, se houve recuperação de pessoal, se houve recuperação de equipamentos,
Ou seja, se o dinheiro entrou e se perdeu algures e nós não sentimos para onde é que ele terá ido, porque é verdade, os números dizem, entrou mais dinheiro, mas para onde é que ele foi? Bom, aquilo que foi o reforço do investimento feito no Serviço Nacional de Saúde ao longo dos últimos 3 anos foi, sobretudo, para a área de recursos humanos. Diria 40% para a área de recursos humanos, os outros 60% para aspectos diversos, desde o medicamento à área do material de consumo clínico, a diversos aspectos da nossa prestação. Portanto, mas, não permitiu recuperar estas perdas de que eu falei, as perdas de camas, as perdas não permitiu fazer essa recuperação? Nós não temos, sobretudo neste momento em que temos pico de gripe e necessidade de ter todas as camas, toda a capacidade instalada a funcionar, nós não temos camas inativas. O que me parece relevante, e para responder à sua pergunta, qual foi o principal, quem foram os principais beneficiários desta reposição de 1.300 milhões de euros que foi feita no Serviço Nacional de Saúde? De facto, foram os trabalhadores do setor da saúde. De facto, é preciso termos consciência de que grande parte daquilo que foi o crescimento do investimento no Serviço Nacional de Saúde nesta legislatura se destinou à reposição de direitos e à reversão de um conjunto de medidas que constavam do programa de governo e que entendíamos que eram nefastas para a população portuguesa. Portanto, não tiveram um grande, independentemente da justiça dessa decisão, que me parece, a mim, justa, não tiveram um impacto nas populações. Tiveram um impacto nas populações porque não podemos deixar de acreditar que profissionais que se sentem mais satisfeitos, embora, apesar de tudo, não parecem muito satisfeitos, mas já lá vamos. Tínhamos um nível de insatisfação social muito grande e isso deve nos fazer refletir em que é que falhamos. Se nós melhorarmos as condições de trabalho e continuamos com níveis de insatisfação, designadamente na saúde, elevados, que se transmitem em greves e noutros sinais, devemos de facto perguntar-nos sobre o que é que falhamos. Mas, sobretudo, eu penso que devemos ser claros naquilo que é a nossa função. Eu, enquanto Ministra da Saúde, não posso ser só Ministra dos Profissionais de Saúde. Como não posso ser só Ministra dos investimentos em betão ou em equipamentos, eu tenho que ser Ministra da Saúde dos portugueses. E era aquilo que dizia há bocado na sua introdução. Ser Ministra da Saúde dos portugueses é mais do que ser Ministra da doença dos portugueses. E é isso que estou preocupada em fazer e é para esse futuro que quero avançar. Eu irei a isso, deixe-me falar em dinheiro, só mais uma pergunta sobre dinheiro, mas que não é bem sobre dinheiro, é uma coisa mais genérica, porque eu fiz a pergunta se entrou em colapso, mas agora faço uma pergunta mais geral. Se há um problema de sustentabilidade no modelo de Serviço Nacional de Saúde que nós temos? Há um problema de sustentabilidade no Serviço Nacional de Saúde que nós temos. Eu creio que o nosso modelo de serviço público, financiado por impostos, baseado numa gestão essencialmente pública, é sustentável e é o melhor modelo. O que me parece é que nós temos que atalhar a alguns problemas que estão na base da forma como funcionamos e que, de facto, dificultam o nosso trabalho. Aspectos mais ou menos simples, mas que se foram acumulando e que hoje trazem uma grande dificuldade ao sistema. Por exemplo, a aquisição de serviços a terceiros em lugar da rentabilização da capacidade instalada, porque no imediato é mais fácil comprar a um terceiro do que investir no aumento da capacidade instalada ou na sua rentabilização. Então deixe-me pegar num exemplo. Eu tinha esta pergunta mais para a frente, mas já que falou disso, trato já. Sobre os meios auxiliares de diagnóstico. O Estado pagou aos privados em 2016, não era ministra, mas também não era ministra em 2018, nem em 2017, portanto está mais à vontade. Pagou aos privados em 2016 143 milhões em análises clínicas. Isto são os números que eu tenho, também não precisamos ir ao pormenor. 88 milhões em radiologia, 68 milhões em medicina física e reabilitação, 36 milhões em endoscopias gastroenterológicas, ou seja, gastou 364 milhões em meios de auxiliar diagnóstico, só ao privado, sem contar com a ADSE, portanto, exclusivamente o Serviço Nacional de Saúde. E a minha pergunta é, se não há coisas que se poderiam fazer, coisas mais simples nos centros de saúde. 2, se não houve algum investimento, e houve, para equipar os hospitais com alguns meios laboratoriais, porque é que continuamos a gastar 364 milhões num ano só em meios auxiliares de diagnóstico, que evidentemente se fosse o Estado a garanti-los,
seria improvável que o valor fosse este em termos de custos. Bom, eu penso que a área dos meios complementares de diagnóstica e terapêutica é tradicionalmente uma daquelas em que o Serviço Nacional de Saúde mais depende, ou mais dependia, porque a realidade foi mudando, da atuação de outros atores. Concretamente, algumas dessas áreas, muito por força daquilo que é a evolução da capacidade dos laboratórios com máquinas mais sofisticadas resolverem várias análises num curto período de tempo, poderia hoje caminhar para a internalização. Concretamente, diria eu, por exemplo, a área das análises clínicas. Noutras áreas... O que é que vai fazer para que isso aconteça? Acho que estamos todos de acordo. Já é algo que vinha sendo feito do tempo do anterior titular da pasta, que era de facto o aprofundar da capacidade dos centros de saúde, em lugar de comprarem, por exemplo, análises ao exterior, comprarem aos seus hospitais de referência. Isso exige algum investimento e exige, sobretudo, organização. Exige algum investimento porque, naturalmente, que os custos dos hospitais que servem esses centros de saúde vão crescer, pois se vão produzir mais, vão crescer num primeiro momento. Só depois é que poderão ser compensados pela entrada de receita que venha dos centros de saúde. Do que me explicaram, eu não percebo, como deve imaginar, não sou especialista nesta matéria, mas do que me explicaram, mesmo a maquinaria hoje não é um problema de investimento grande, porque grande parte dessa maquinaria é utilizada em leasing, portanto, não implica um brutal investimento do Estado, como poderia implicar, não implica um brutal investimento. Por isso é que é difícil perceber como é que, passados tantos anos, nós continuamos a ter tanta dificuldade a tomar uma decisão. Claro que depois demora tempo a levá-la à prática. É um facto. Mas também temos que tomar consciência do que é que a nossa decisão implica no tecido económico e no tecido empresarial que existe em algumas áreas. O Daniel perguntava, eu dizia que eu em 2016 não era Ministra da Saúde, mas era por acaso Presidente da CSS. Sim. E nesse contexto, nessa pele, negociei com os operadores privados algumas das baixas de custo associadas a estas áreas em concreto, exatamente pela percepção de que havia um caminho, e o caminho, na minha perspectiva, era o da internalização, sempre que possível. Sempre que possível. Há áreas onde nós teremos muita dificuldade em avançar para a internalização. Uma outra que não está nesses números, mas onde claramente não temos capacidade para fazer o que precisávamos de fazer no setor público, é a área da diálise. Estamos dependentes na área da diálise em 95% daquilo que é a oferta do É porque há pessoas que têm um bocadinho a sensação, e eu não quero ser maldoso com isto, que há algumas dificuldades, sim, em andar esse passo, mas também uma enorme resistência, porque há uma relação promíscua entre o poder político, o Serviço Nacional de Saúde e a área empresarial que se mexe. E que tem todo o direito a mexer-se, evidentemente, mas não com custos que sejam insuportáveis para o Orçamento de Estado. Não é essa a função do Orçamento de Estado. Na minha perspectiva, na perspectiva da atual Ministra da Saúde, estes temas têm um caminho claro que é preciso percorrer. Por um lado, controlar os custos enquanto não for possível internalizar, depois internalizar sempre que possível. Seja na área dos meios complementares de análise, seja na área da radiologia, muito mais difícil, porque dependente de mão de obra, e dependente de mão de obra que tem salários superiores no setor privado. Portanto, a área da radiologia, por exemplo, é uma área onde nós temos muita capacidade instalada no Serviço Nacional de Saúde, que temos dificuldade em rentabilizar. Os radiologistas que formamos, depois fazem outras opções relativamente às suas vidas e provavelmente ganham no setor privado o triplo, o quádruplo, não estou a par dos preços do que ganham estando no setor público, e isso é uma dificuldade. É a dificuldade de percorrer os nossos hospitais a determinadas horas do dia e ver que eles estão desertos, porque a mão de obra mais diversificada, mais especializada, foi trabalhar para outros sítios onde lhe pagam melhor. E, portanto, eu acho que este é um caminho claro, há uma orientação na perspectiva desta Ministra da Saúde clara, mas é uma perspectiva que, em primeiro lugar, não pode esquecer que é um caminho, não se faz automaticamente. É um caminho que tem de ser afirmado com convicção, sem titubear, sem tibiezas, porque é um caminho difícil. Isso e depois é um caminho, desculpe só interrompê-lo, em que nós temos que ter a percepção de que, por vezes, em algumas áreas, podemos pôr em causa, não grandes grupos económicos, mas pequenos empregadores. E isso também nos deve, de facto, levar a refletir, pelo menos. Deixa-me falar da Lei de Bases de Saúde, porque vou pegar exatamente por esta discussão que estamos a ter, que é a relação com o privado. Se não me engano, se não estou enganado, a Maria de Belém, no projeto que nasceu do grupo coordenado por Maria de Belém,
havia um espírito que permitia que os privados estivessem integrados no Serviço Nacional de Saúde. Na proposta que hoje existe, o Estado é o financiador e o privado pode ser o prestador de serviços. E a minha pergunta é, porque eu acho que temos, para fazer todo esse caminho de que está a falar, temos que começar a clarificar alguns conceitos do ponto de vista político do que queremos que seja o Serviço Nacional de Saúde, se o que define a identidade do Serviço Nacional de Saúde é a natureza do financiador. Se do seu ponto de vista é a natureza do financiador que determina a identidade do Serviço Nacional de Saúde. Eu diria a natureza do financiador e a natureza do prestador. Mas não é bem isso que diz a sua proposta de lei de base da saúde. É isso que diz a minha proposta. A minha não, é do Governo. A proposta, é isso que diz a proposta de lei de bases da saúde do Governo. É que o Serviço Nacional de Saúde é financiado por impostos e é preferencialmente prestado por prestadores públicos. O que não podemos é lançar um manto de apagamento sobre tudo aquilo que existe à nossa volta. E aquilo que existe à nossa volta é um tecido onde o Serviço Nacional de Saúde recorre, em algumas áreas, eu já dei o exemplo da diálise, muito fortemente a terceiros. Mas podia dar o exemplo dos cuidados continuados integrados. E, portanto, há áreas destas onde eu penso que há vantagem em o Serviço Nacional de Saúde manter a gestão totalmente pública e haverá aspectos onde a complementaridade tem de ser feita por terceiros. Ninguém pensa, certamente, e também falamos de Serviço Nacional de Saúde, quando falamos de cuidados continuados integrados, em internalizar todas as camas de cuidados continuados. Falou há pouco do tecido empresarial, e não sendo só grandes grupos, também pequenas empresas, mas a verdade é que o sistema privado de saúde cresceu muito nos últimos anos. Portugal não é um país rico. Não é facilmente compreensível, ou seja, os seguros de saúde não chegam para explicar este crescimento, porque Portugal tem de ser um país com uma capacidade financeira, os cidadãos portugueses médios, que não têm. E a sensação que alguém de fora, como eu, tem, é que há uma parte razoável desse crescimento que se faz à custa do Orçamento de Estado. E que isso não é saudável, porque uma coisa é, eu acho que evidentemente o Estado é um motor da economia e também um motor da economia privada. Claro. Só que quando discutimos se o Serviço Nacional de Saúde é sustentável, isso está à frente da capacidade que o Estado tem, ou seja, da função que o Serviço Nacional de Saúde pode ter para desenvolver a economia e ajudar privados a crescer. E a sensação que temos, e corrija-me se acha que eu estou errado, que o Estado tem uma função essencial no crescimento cada vez maior dos sistemas privados de saúde. E não falando da ADSE, que eu falarei mais à frente. Era isso que ia perguntar, se estava a referir-se também à ADSE. A ADSE já existia, não é? De qualquer das formas. A ADSE já existia. É até anterior ao Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Sim, é um facto que as ineficiências do Serviço Nacional de Saúde alimentam outros setores. Quanto menos eficientes nós formos a responder aos doentes que aguardam por cirurgias, em termos de tempos máximos de resposta garantidos, mais doentes, se queremos cumprir aquilo que é a obrigação fundamental, e penso que isso queremos, que é garantir que os doentes têm determinados direitos e esses direitos são honrados, são respeitados. Então, uma vez que, por exemplo, esses tempos máximos de resposta garantidos não são cumpridos, parece-me bem que se ofereça ao utente que não tem culpa, que pagou os seus impostos, que se ofereça ao utente a possibilidade de, querendo ter uma outra escolha, paga por quem lhe falhou, entre aspas. A questão é porque é que lhe falhou e o que é que está na origem dessas falhas. O que sentimos às vezes é que o falhanço é ele próprio já um negócio, não é? Sim, compreendo isso e penso que uma lei de bases tem também a função de clarificar isso, como tem. Repare, eu acho que a lei de bases não é panaceia para todos os nossos problemas. Claro que não. Mas é um rumo. É um rumo. E a minha discussão, deixa-me fazer uma pergunta política. Tenciona negociar a lei de bases preferencialmente com os partidos que sustentam este governo, ou vai seguir a estratégia do Primeiro-Ministro que uns dias é com uns, outros dias é com outros e depende? Bom, eu penso que agora essa componente da discussão vai-se passar porque a lei de bases Parlamento. atual foi aprovada exclusivamente pela direita, se não me engano. Portanto, não me parece que o Partido Socialista tenha grandes deveres nessa matéria. Sim, eu penso que se nós olharmos para os 4 documentos, que
temos em cima da mesa e... 3 deles com origem dentro do Partido Socialista. Mas se quisermos, talvez neste momento, reduzir-nos aos documentos que estão em apreciação na Assembleia da República, até porque, curiosamente, um dos documentos que teve origem, ou uma origem parcial em alguns elementos do Partido Socialista, acaba depois por ser praticamente transposto para a proposta do CDS-PP e, portanto, isso também nos deve fazer refletir. Mostra bem que... O Partido Socialista não tem um discurso muito claro sobre este assunto. Não, eu penso que mostra bem que... Não acha estranho que a Assunção Cristas abrace uma proposta do Partido Socialista sobre o Serviço Nacional de Saúde, ao mesmo tempo que o Bloco de Esquerda abraça uma outra proposta de uma pessoa histórica no Partido Socialista, que é o Arnoux de Carvalho? Eu o que penso é que no fundo, estes sinais a que vamos assistindo mostram que quando se fala de saúde está-se a falar de economia. E a economia tem, de facto, o condão de fazer com que, por vezes, outros aspectos que são mais fortes do que a ideologia aproximem as pessoas. Pelo contrário, é que eu por acaso acho que o CDS abraçou a proposta de Maria de Belém por razões sobretudo ideológicas e não económicas, porque o projeto apresentado por Maria de Belém e a escolha de Maria de Belém foi do Primeiro-Ministro. Sim. É um projeto que não há nenhuma contradição, o CDS abraçá-lo com algum entusiasmo. Bom, o que não é por acaso que o faz, parece. O que eu penso é que hoje está muito claro quais são as alternativas que, dentro do debate parlamentar, porque agora é ao Parlamento que incumbe fazer a discussão e fazer a aprovação daquilo que quer como futura lei de bases, estão em cima da mesa. E penso também que aquilo que distingue algumas das propostas é relativamente pouco. E aquilo que afasta algumas propostas é bastante. E costuma-se dizer que é nos pormenores que o diabo se esconde. E, de facto, há pormenores... Não respondeu à minha pergunta. Com quem é que pretende negociar preferencialmente? Eu não vou negociar. Quem vai negociar são os grupos... Eu imagino que terá uma intervenção nessa matéria, tendo em conta que é Ministra da Saúde, portanto, não vai ficar de fora desse debate. Com quem é que acha que deve ser feita preferencialmente uma negociação? O Parlamento é um sítio onde se dividem também águas, onde há pontos de vista diferentes sobre o que é que deve ser o Serviço Nacional de Saúde, a escola pública, etc. Daniel, eu penso que a proposta de lei que o Governo enviou à Assembleia da República é muito clara sobre quais são as suas escolhas. Também toda a atuação do Governo em matéria de escolhas na área da saúde tem sido bastante clara. Pelo menos estou em crer que desde que tenho a responsabilidade de ser Ministra da Saúde, essas escolhas têm sido sempre bastante transparentes e bastante... Mas o que não está a ser claro é a sua resposta à minha pergunta. É com quem é que acha que vai... Com quem é que preferencialmente acha que se deve... Com quem tem, obviamente, que com as forças que têm as propostas ideologicamente, tecnicamente, politicamente mais próximas daquelas que são as soluções que o Governo apresenta. E parece-me que não há muitas dúvidas que são as forças partidárias que apoiam o Governo. Muitas vezes a comparação se fazem comparações entre os resultados da gestão privada e da gestão pública. Em todo o debate sobre as PPPs, assistimos muitas vezes a isso. Se garantisse a autonomia de gestão e de contratação aos hospitais, os resultados não seriam um pouco diferentes do que aquilo que assistimos, ou seja, se permitisse que para contratar um porteiro um hospital não tivesse que ter autorização superior, não teria resultados, se calhar, mais próximos entre as PPPs e entre a gestão privada e a gestão pública? Provavelmente sim, mas há um aspecto que é muito interessante e que vale a pena recordar. No início desta legislatura, o Governo pediu à entidade reguladora da saúde que fizesse um estudo de comparação, de acordo com o programa, entre o desempenho das PPPs e o desempenho de hospitais comparáveis. E os resultados do estudo mostraram que não havia assim tantas diferenças, ou que as diferenças existentes não eram significativas. O que era tanto ou mais paradoxal quanto vínhamos de um período de elevada restrição em termos da autonomia de gestão no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, sim, eu acredito que um hospital público com determinadas regras de gestão pode ser tão eficiente quanto uma parceria público-privada. Mas também não nos esqueçamos de um aspecto... Mas acha que esses espaços devem ser dados para uma maior autonomia dos hospitais? Naturalmente, é isso que estamos a fazer. É isso que estamos a fazer. Aliás, o grande objetivo deste ano é sempre muito mais fácil
construir, é sempre muito mais fácil destruir do que construir. E esta questão da restrição da autonomia tem consequências ao nível da própria capacidade que as pessoas pensam que têm para fazer determinadas coisas. E da forma como elas próprias se autolimitam às vezes em muitas decisões do dia a dia. O facto de nós vivermos sob o jugo naturalmente depois tem consequências na forma como as pessoas se disponibilizam a correr riscos, se disponibilizam a fazer diferente, e isso neste momento é uma marca que eu noto muito nos gestores da saúde. De facto, há aqui um trauma. Que podiam fazer mais com a autonomia que têm do que fazem? Acho que precisam de outra autonomia, mas acho que podiam fazer mais, acho sim. Falemos da ADSE. A ADSE, este é um assunto que me é caro e que me causa sempre quase tanta impopularidade como o que eu digo sobre a greve dos enfermeiros. A ADSE tem sido o músculo para o crescimento dos hospitais privados. Isso em si, poderíamos dizer, não tem mal nenhum. Qual é o problema de haver hospitais privados? O problema é que o crescimento dos hospitais privados teve um efeito no Serviço Nacional de Saúde. Teve, que nós sabemos qual é, perda de profissionais do serviço, por parte do Serviço Nacional de Saúde, enfraquecimento relativo e absoluto do Serviço Nacional de Saúde. Não acha que é impossível explicar ao cidadão comum que o que é bom para ele, o Estado explicar ao cidadão comum que o que é bom para ele é mau para os funcionários do Estado? Ou seja, quando é que a ADSE passará a ser um seguro ou uma mutualista gerida pelos trabalhadores e o Estado se concentra naquilo que tem que se concentrar, que é num Serviço Nacional de Saúde universal? Devo dizer, das coisas mais difíceis de explicar, mesmo explicando que a ADSE tem uma história própria, que é anterior ao Serviço Nacional de Saúde, e eu acho isso, ninguém defende que a ADSE acabe de um dia para o outro, até porque o Serviço Nacional de Saúde provavelmente não teria capacidade de resposta. A questão parece haver uma falta de coragem para dizer aos trabalhadores do Estado: vocês têm direito à vossa ADSE, que gerem, é vossa, e se vier a correr mal, não tem que ser o conjunto dos cidadãos, para além de garantir a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, ir a correr, caso seja necessário, salvar a ADSE. Acha que é possível, ou seja, o Partido Socialista e o Governo têm coragem para dar este passo de uma forma clara e não apenas enviesada, que é ir fazendo sem ninguém perceber? Bom, eu diria que a ADSE é um tema típico daquilo que suscita apoios mais ou menos expressos entre a esquerda e a direita. Aparentemente, na minha opinião, a esquerda traindo todas as convicções e tudo o que defende para tudo o resto. Ou seja, porque é que a esquerda defende a ADSE e é contra os contratos de associação dos colégios? Não faço ideia e ainda nunca consegui perceber. Mas eu, como considero uma pessoa de esquerda, mesmo porque é impopular, gostava que alguém me explicasse como é que se explica ao cidadão comum que o Estado gira que é, na realidade, um seguro para uma classe profissional específica. São os do Estado. Eu penso que estas contradições, de facto, são aspectos que temos que discutir claramente. Como é que aparece? Discuta comigo, não fuja. Como é que aparece? Como é que aparece numa das propostas de lei de bases que estamos aqui a ter subjacentes uma referência clara a que os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde beneficiam da assistência na doença aos trabalhadores da administração pública. E não é propriamente num dos documentos de uma força mais situada à direita. Como é que se justifica que as forças sindicais, as estruturas sindicais, genericamente sistematicamente, coloquem em cima da mesa a questão da ADSE como um dos aspectos mais relevantes? Eu compreendo. Cabe aos sindicatos defender dos funcionários públicos, defender os funcionários públicos. Cabe às forças de esquerda defender mais do que isso, defender o Serviço Nacional de Saúde e defender uma lógica do Serviço Nacional de Saúde público e universal. E por isso é que eu gostava que alguém tivesse a coragem, eu percebo, o dia seguinte existe, mas de me dizer que, pelo menos, mesmo que encontre que acho que não há uma solução para agora, que é preciso dar esses passos. A solução estava apontada no programa do Governo, era a mutualização progressiva. E penso que será esse o caminho em que temos que persistir.
Na verdade, a partir do momento em que a ADSE é autossustentável, isto é, o momento em que os contribuintes da ADSE, com as suas contribuições, a pagam inteiramente, sem dependência de injeções do Orçamento de Estado, poderemos dizer que é um problema dos próprios. A questão que se coloca são os impactos. A qualquer momento isso pode deixar de ser assim. Exatamente. E a verdade é que quem ficará com o bebê nas mãos é o Estado, não é? A questão que se coloca é a de que, como é que fazemos até esse caminho da mutualização progressiva, porventura, e os reflexos negativos que um sistema do tipo da ADSE, do qual são beneficiários diretos, qualquer coisa como 600 mil funcionários públicos, tem depois, de facto, alimenta um conjunto de prestadores que acabam por ganhar força por esses clientes privilegiados e acaba por... E com essa força ir levar os melhores médicos do Serviço Nacional de Saúde para o privado. Exatamente. Todos esses aspectos são aspectos de concorrência desleal aos quais devemos estar atentos. Mas gostava de lhe dizer que não estamos impávidos e serenos. Ainda hoje foi publicado no último dia do ano, no último dia útil do ano, uma clarificação relativa àquilo que é a cobertura da ADSE, em que se introduz uma coisa tão simples quanto aquilo que não está introduzido como medicamentos no Serviço Nacional de Saúde também não é garantido aos beneficiários da ADSE. E isto já é, por si só, um passo no sentido da aproximação. Idealmente, eu penso que o caminho para a ADSE devia ser a mutualização e a gestão da ADSE pelos seus beneficiários, como, de facto, assumindo a total responsabilidade por esse seguro. Daqui até lá, cumpre-nos ir dando estes pequenos passos no sentido de preservar a ADSE em termos daquilo que são, porventura, as utilizações indevidas. Acho que há muito trabalho a fazer nessa matéria e também, no fundo, os reflexos negativos que tem no próprio Serviço Nacional de Saúde. Vamos falar de outro assunto que é muito recorrente, que é o da exclusividade. Porque o Estado não paga bem aos médicos, eles tendem a completar o seu horário no privado para compor o seu salário. Esta discussão de se paga bem aos médicos ou não é sempre uma coisa muito relativa. Pagar bem e pagar mal é sempre relativa em relação à posição de quem fala. E olha, pretende retomar a possibilidade de exclusividade dos médicos? Eu penso que o caminho... Pagando-lhes mais, evidentemente. Esse é um caminho que mesmo nos hospitais privados está a ser feito. Portanto, eu não vejo como é que um Serviço Nacional de Saúde... Os privados exigem exclusividade. A questão é quando é que o Estado exigem começa a fazer. agora, porque antes não exigiam. Viviam no sistema de cada um vem cá fazer a sua atividade, traz os seus doentes e no final dividimos aqui a despesa, a receita. Sim. E cada um vai à sua vida. Hoje as coisas são diferentes. E no Serviço Nacional de Saúde eu penso que também têm de caminhar para um sentido diferente. Designadamente num tema... Isso não implica pagar mais aos médicos? Claro que implica pagar mais aos médicos, mas também implica receber mais dos médicos e implica, sobretudo, afastar algum viés pelo qual neste momento nós estamos capturados. Mas eu gostava de, quando falamos de exclusividade, de esclarecer alguns aspectos que deixam as pessoas sempre bastante com um antagonismo muito, muito forte relativamente a este tema. O primeiro é o de que a exclusividade não tem de ser uma imposição, pode ser uma opção. E os sistemas de saúde, a maioria deles têm, de facto, quando têm a exclusividade prevista, têm-na como opção. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena discutir e que é a antecâmara da exclusividade é a questão de, fim à sua formação, os profissionais que se formam no Serviço Nacional de Saúde poderem ter de compensar, entre aspas, durante algum tempo, o investimento público que foi feito na sua formação. Isso acontece na Força Aérea, com os pilotos, isso acontece de uma forma diferente com os magistrados no Centro de Estudos Judiciários. Não estamos a falar de nenhuma ideia stalinista ou, de facto, de que não considere que, enquanto os médicos fizeram a sua formação, também estiveram a contribuir para o Serviço Nacional de Saúde. Estiveram, certamente. Agora, quando eu olho, por exemplo, e esses números são muito interessantes,
e tem-se referido poucas vezes. Quando eu olho para aquilo que foram os médicos que o Serviço Nacional de Saúde formou entre 2004 e 2018, eu vejo que o Serviço Nacional de Saúde formou qualquer coisa como 5.000 novos especialistas. Desses, cerca de 1.000 saíram. Foram médicos que saíram do Serviço Nacional de Saúde. E os que ficaram não necessariamente nem em exclusividade, nem em tempo, em horário completo, nem em contrato individual de trabalho. Os 4.000 que saíram, se nós olharmos quais são as especialidades que têm mais baixas taxas de retenção, nós verificamos que elas são em áreas onde o privado é altamente competitivo, à cabeça a dermatologia. Seguida por outras áreas onde, de facto, há potência por fazer... A dermatologia, segundo sei, também conta com o facto de ser a ordem dos médicos a ir decidindo os números clausos. Também é uma coisa estranha, temos os próprios médicos a decidir quais são as prioridades. As capacidades formativas, sim. Eu pelo menos, levanta-me algumas perplexidades, não é? Sim, sobre esta matéria, porque isso cria, evidentemente, perversões, como o caso da dermatologia é um exemplo. Não há dúvida nenhuma que o setor da saúde, e isso não é uma especificidade nossa, o setor da saúde é um setor onde se cruzam muitos interesses económicos e um setor onde se cruzam muitos interesses de corporações. Aquilo que um Ministro da Saúde tem que fazer, creio eu, é defender o interesse público da captura, seja pelos interesses económicos, seja pelos interesses das corporações. Estamos cá para servir o cidadão, não estamos cá para nos deixar capturar. Claro que estamos a falar, quer no primeiro caso, quer no segundo, de estruturas que são bastante robustas, poderosas e que têm até poderes que lhe foram delegados, em alguns casos pelo Estado, que lhes permitem, de facto, se não forem também vigiadas, atentamente fiscalizadas, ultrapassar aquilo que é o seu mandato. Mas estou em crer que, no final do dia, prevalece a capacidade, no final da maioria dos dias, prevalece a nossa capacidade de sermos mais fortes do que esses interesses. E é para isso que, no fundo, pagam ao Ministro da Saúde. Ainda sobre a exclusividade, defende a exclusividade dos diretores? Defendo a exclusividade dos diretores. Defendeu, eu li num jornal e penso que, não sei se foi no seu doutoramento, não sei se foi no doutoramento, que a possibilidade dos médicos exercerem clínica privada dentro dos hospitais públicos. Não considera essa ideia um pouco perigosa? Considero a ideia altamente perigosa, mas considero que se nós queremos reformar o Serviço Nacional de Saúde, e a atual Ministra da Saúde quer verdadeira e genuinamente reformá-lo, tem que discutir os temas, mesmo que eles sejam temas polémicos. Tempos houve... Se eu percebi, está a dizer, revê-se ou não se revê nesta posição que escreveu? Não é a mesma coisa. Uma coisa é levantar uma possibilidade académica, outra coisa é defender politicamente uma coisa. Eu gostava que distinguisse ou não... Politicamente, não creio que tenhamos condições para defender isso. Sim. Sem irmos mais fundo sobre o que é que isso poderia significar. O que é que isso poderia significar? O que é que isso poderia significar? Poderia significar que um modelo que eu já via funcionar e que funcionava bem, de atividade pública impulsionada pela atividade privada. Centros de responsabilidade, não agora os centros de responsabilidade integrados que por vezes ouvimos muito falar. Os velhos centros de responsabilidade integrados na legislação de 98, que houve o célebre do professor Manuel Antunes, mas que houve outros, concretamente, nos hospitais da Universidade de Coimbra. Alguns deles, e em duas áreas muito interessantes para a conversa que estávamos a ter no princípio, medicina nuclear e medicina física e reabilitação, os profissionais podiam fazer, numa parte do seu horário, atividade privada. Isso significava que, a partir de um determinado horário, de facto, que era o horário extra-laboral, aquela capacidade instalada, em lugar de estar ociosa, era permitido que os profissionais atendessem doentes de subsistemas, doentes de seguros, etc, etc. Qual era o controlo? Eram vários, mas qual era um dos controlos? Era que nunca o atendimento feito em ambiente público, entre aspas, no horário público, podia ser inferior, em termos de números, em termos de qualidade, àquele que era feito no horário privado. Se me pergunta se isto não tem riscos, tem imensos. Eu estou já a imaginar não sei quantos. Eu também estou a imaginar não sei quantos, mas o Serviço Nacional de Saúde tem que encontrar fórmulas que sejam
imaginativas para gerar receitas alternativas, porque nós cada vez, se nós queremos servir bem os nossos utentes, não podemos oferecer um serviço que é um serviço considerado como um serviço de segunda qualidade, e para isso provavelmente precisamos de encontrar fórmulas alternativas, de captar os profissionais, de os manter empenhados. Riscos imensos. Atirar-nos para uma coisa destas sem bons estudos, sobretudo sem uma outra coisa que eu acho que é o essencial, sem atores sérios. Impossível. Não são os modelos que fazem as grandes diferenças. Quem faz as grandes diferenças são os atores. Como sabe, numa coisa da dimensão do Serviço Nacional de Saúde, haverá sempre atores sérios e atores não sérios. Sim. Isso é da natureza das coisas, é uma das dificuldades que o Estado tem quando planeia, é porque sabe que tem que contar com a existência de atores não sérios e precaver-se em relação a isso. E por isso mesmo tem que fiscalizar bem, e quando empreende este tipo de projetos tem que se rodear das maiores cautelas. Eu queria uma resposta relativamente rápida para conseguirmos passar para outro assunto, mas para falar nisso dos atores sérios e não sérios, não acha que o facto do financiamento da formação dos médicos depois da universidade ser quase exclusivamente da responsabilidade da indústria farmacêutica é um daqueles casos em que o barato sai caro? Não sei se pode dizer que a formação dos médicos, a formação pós-graduada dos médicos, é da quase exclusiva, da total responsabilidade da indústria farmacêutica. Congressos, há muita formação dos médicos que é apoiada. Como dizia aquela senhora do CDS, sabe que a senhora Ministra sabe que eu sei que a senhora Ministra sabe. Sei, mas não sei se a senhora de quem falamos sabe que, por exemplo, libertar recursos humanos para irem fazer formação ao estrangeiro é um custo significativo e que esses não é a indústria farmacêutica que paga, é o Serviço Nacional de Saúde. Não sei se a senhora de quem falamos sabe que, de facto, os dias de serviço que permitimos que as pessoas utilizem para formação também são uma vantagem competitiva. Agora, quanto mais independentes formos relativamente a todos os mecanismos de pressão que possam existir, melhor para nós. Queria falar dos centros de saúde. Os nossos cuidados primários são mesmo primários. Faz sentido os nossos centros de saúde quase só terem médicos de medicina geral e familiar, ou seja, os privados têm as policlínicas. Nos anos 70, eu não me lembro, ou seja, eu usava os centros de saúde, mas não me lembro de os usar, havia mais valências do que existem hoje. Porque é que não regressamos a essa ideia de, se quisermos, vou utilizar uma expressão um pouco técnica, mas de policlínicas públicas, ou seja, os centros de saúde terem muito mais valências, aliás, para responder a uma coisa que estávamos a falar no início, que é as pessoas habituarem-se a ir ao centro de saúde e o seu primeiro instinto não ser ir ao hospital. Sim, se nós queremos que as pessoas utilizem mais os centros de saúde, temos que lhes conferir maior resolutividade. É isso que temos feito, claramente, com duas áreas muito concretas, desde logo a saúde oral, mas também a saúde visual. Há um longo caminho para fazer, naturalmente. É difícil levar os médicos das especialidades hospitalares a irem ao centro de saúde. Embora em alguns casos isso tenha tido melhores exemplos do que noutros. Sobretudo, é difícil habituar os médicos hospitalares e os médicos de medicina geral e familiar a utilizarem um recurso muito simples, que se chama telefone, e que permite tirar dúvidas, tomar decisões. No fundo, é este caminho, que é o caminho da reforma do Serviço Nacional de Saúde. Eu até vou mais longe. Os centros de saúde não deviam ter, por exemplo, assistentes sociais. Ou seja, se não devíamos começar a ter olhar sobre os centros de saúde, um olhar um bocadinho, depois já vou mais tratar um bocadinho, vamos falar um pouco mais disso sobre a relação com a doença, etc. Mas os centros de saúde terem uma função um pouco mais transversal do que o médico de clínica geral de família que me atende e me diz para eu ir para ali, resolve. Ou seja, de ser uma coisa um pouco mais transversal. E, por exemplo, eu ponho os assistentes sociais, por exemplo, a Ministra tomou uma decisão há pouco tempo que me deixou um pouco espantada, que não tem a ver com os centros de saúde, mas eu aproveito e ponho aqui, e enfio aqui, que é ter ajustado o assunto dos cuidadores para a segurança social. Que eu não consigo perceber. Ou seja, eu não consigo perceber como raio é que os cuidadores são um assunto da segurança social e não são um assunto, a não ser que o Ministério da Saúde se chame na realidade, o Ministério dos Hospitais e Centros de Saúde, ou seja, os cuidadores são, evidentemente, um assunto, mas, no entanto, chutou-o para a Segurança Social. Não chutei. No Governo, acho que chutar assuntos seria sempre uma má prática. Se não gosta da palavra, eu digo transferiu para a Segurança Social. Não, também não.
O que se disse, e claramente para chamar as coisas pelos nomes, é que as pessoas talvez caminho... imagino que sabem o que são os cuidadores, portanto são os cuidadores informais, são os familiares e as pessoas que estão a acompanhar, sobretudo, doentes crónicos. O caminho que importa fazer relativamente a essa área exige um alinhamento de 3 estruturas ministeriais, pelo menos. Saúde, Segurança Social, Trabalho e Solidariedade e Finanças. Tudo, as finanças é sempre, não é? Porque... Sim, mas na parte que compete à saúde, salvo melhor opinião, aquilo que nós consideramos foi que a parte mais importante é a formação dos cuidadores informais e o apoio ao descanso do cuidador informal. Mais do que qualquer outra coisa. E, portanto, essas 2 dimensões, que aliás, se olharmos para outros países que têm o cuidador informal mais apoiado, mais estruturado, mais desenvolvido, são as 2 áreas que nos parecem a nós vitais. E que antes de fazermos essa discussão sobre o cuidador informal, temos que ter alguma definição conceptual sobre onde é que acaba o cuidador informal. O cuidador informal é a pessoa que, sem qualquer remuneração, que lá em casa temporariamente apoia um familiar. O cuidador informal é alguém que apoia um outro familiar, vizinho, amigo, enfim, o que for, durante um período delimitado. O cuidador informal é os casos que nós vimos muito na comunicação social, aquela pessoa que tem a seu cargo alguém totalmente dependente até à sua morte. Este tipo de discussão tem de ser prévio a embandeirarmos por aí fora e dizermos que queremos alguma coisa, que queremos naturalmente... A minha questão é porque é que o Ministério da Saúde acha que esse é um tema da Segurança Social e não o seu? Porque, no essencial, na forma como vemos os cuidadores informais, eles são um apoio. E saúde e segurança social têm muitos temas que são comuns. Tem as camas de cuidados continuados, tem um conjunto... E este é um tema comum, mas que também não pode ficar só na alçada da saúde. Tem de ser dividido. Fechando o assunto dos centros de saúde, o modelo das unidades de saúde familiar, das USFs, correu... Eu isso posso dizê-lo por experiência própria, porque, felizmente... E sinto mesmo que me saiu a sorte grande por ser atendido numa OSF. Não, mas é injusto. Porque me saiu a sorte grande por mero acaso, pelo sítio onde vivo, onde vivia. Tenho direito àquela OSF, que é uma coisa totalmente diferente dos outros centros de saúde. Funciona muitíssimo melhor. E a minha pergunta é porque é que a expansão de uma coisa que corre bem, que não é mais cara, que tem muito melhores resultados para os utentes, é tão lenta. Porque é que está a demorar tanto tempo? Uma coisa que correu bem, que foi bem experimentada e tem a todos os níveis bons resultados, demora tanto tempo. Eu diria, vamos por partes. Em primeiro lugar, o modelo USF é um modelo voluntário. E, portanto, a primeira resposta poderia ser, não há mais porque não há mais voluntários. Falso, porque sabemos que há candidaturas que aguardam a aprovação. Os médicos, os enfermeiros, gostam de trabalhar nas USFs porque gostam. Têm autonomia, têm certo. O grau de satisfação é maior de acordo com aquilo que são as avaliações que foram feitas. Depois, a outra questão é, são mais caros ou são mais baratos? Têm custos diretos mais elevados, terão provavelmente ganhos em saúde que permitem atenuar esses custos diretos. Mas a verdade é que nós queremos caminhar para o modelo de universalização das USFs. Mas precisamos de introduzir, como há bocado referi a outro propósito, algumas válvulas de escape para coisas que não correm bem. É necessário aprovar também um regulamento de extinção das USFs modelo B, de regressão. Portanto, um caminho não é necessariamente um caminho... Explique isso às pessoas o que é o modelo B. Portanto, na preparação desta entrevista tentaram explicar e eu não percebi, portanto talvez... Mas é muito simples. A candidatura à USF é para o USF modelo A. Sim. Modelo A é um grupo de trabalho que está ainda em aprendizagem daquilo que é o lidar com a responsabilidade, com a autonomia, com não estar apegado aos aspectos mais tradicionais da organização do trabalho, o horário, um chefe muito impositivo, um modelo em que há uma responsabilidade sobre uma carteira de utentes e em que se assumem obrigações de intersubstituibilidade, de registro de um conjunto de indicadores, de disponibilidade, etc. E, portanto, este caminho é um caminho que se faz através do modelo USF-A, que depois pode evoluir para o USF-B. Qual é a diferença entre o modelo A e o modelo B? Ambas têm incentivos. No modelo A, os incentivos são apenas institucionais, ou seja, a equipa, a instituição onde a USF está inserida. No modelo B, vão diretos ao bolso das pessoas. Isso é muito relevante
porque é relevante para a motivação, mas também é muito relevante se, por acaso, aquele caminho de progresso que se alcançou com a possibilidade de passagem de A para B não for cumprido. Também ninguém quer que se mantenham incentivos que não são devidos. Também a própria população não entenderia isso. E, portanto, é necessário afinar este modelo que tem uma experiência que já é longa, que é bastante interessante, que foi bastante elogiada até pelas equipas que vieram fazer o desenho do Programa de Assistência Económico-Financeira, que tem alguns detratores, porque não há modelos que sejam isentos de críticas, que têm aspectos que podem ser melhorados, mas para o qual, claramente, o caminho tem de ser universalizar o modelo do SIEFS-A, porque provavelmente nem todas estarão sempre no pico da onda, na crista da onda do melhor desempenho, e garantir que os portugueses não tenham essa sensação de melhor ou pior fortuna que o Daniel referia. Não, a minha sensação é ótima, porque como vê, há muitos portugueses que ficam felizes com a experiência que têm com o Serviço Nacional de Saúde. Ficam felizes comigo, espero eu, ficam felizes por mim. O Serviço Nacional de Saúde, e aliás já aflorámos esse assunto, concentra-se muito na cura da doença e no ato médico, até financeiramente. Exemplo, o Estado dá mais dinheiro a um hospital para amputar uma perna do que por salvar uma perna. Ou seja, esta lógica produtivista é totalmente irracional, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista da saúde das pessoas. Porque tenho eu a sensação, dir-me-á se concorda comigo, que o Serviço Nacional de Saúde ainda despreza bastante a prevenção. O nosso sistema ainda despreza bastante a prevenção em relação ao tratamento, e isto provavelmente, portanto regressamos ao princípio, é um dos contributos para tornar o Serviço Nacional de Saúde insustentável. Eu aqui, a pergunta é, desenvolva um pouco se acha que de facto este problema existe, se eu estou a exagerar, se este exemplo, por exemplo, que eu dei é exagerado, e o que é que se pode fazer em relação a isto? Bom, é a mudança de cultura do próprio Serviço Nacional de Saúde. É uma mudança de cultura do próprio Serviço Nacional de Saúde e é uma mudança de cultura da população. Falou do exemplo da amputação e do exemplo do tratamento precoce do diabético, por exemplo. Poderíamos falar da utilização do serviço de urgência indo para a porta da urgência consumir, entre aspas, um episódio de urgência ou ligar para a linha SNS 24. Mas aí é a mudança de cultura do próprio cidadão, que demora mais tempo e é muito reativa às mudanças que o próprio sistema tem. Mas a cultura não é... A própria ideia de criar a linha Saúde 24 criou novos hábitos nos cidadãos e há mais gente a usar claramente a linha. Repare. A minha pergunta é até que ponto é que essa mudança do sistema, porque não podemos esperar que as pessoas se desabituem de ir às urgências. As pessoas vão às urgências com alguma racionalidade, não é? Pois, quando nós vimos que 45% a 50% ou mais são doentes que não precisavam de lá estar, duvidamos da racionalidade. Mas perguntava-me pelo sistema e pelas escolhas em termos de financiamento. Vale a pena dizer que os modelos de financiamento, gostemos mais ou gostemos menos, andam sempre atrás daquilo que é a evolução da atividade assistencial. Ainda não conseguimos encontrar uma fórmula de os pôr à frente da atividade assistencial. E normalmente são reativos e não proativos. Caso concreto que exprimiu, outros casos poderia ser aquilo que aconteceu com a evolução da quimioterapia injectável para a passagem por comprimidos. Os institutos de oncologia, por exemplo, queixam-se abundantemente de que se um doente estiver num cadeirão a fazer um injetável, isso é pago, é um ato pago. Se levar os medicamentos para casa e os tomar, isso não é pago. Tendemos a ter estas dificuldades, nós como outros sistemas de saúde. De qualquer forma, eu acredito, francamente, que o financiamento é apenas um instrumento. Claro que é um instrumento muito forte na adoção de comportamentos, em estimular comportamentos, e é disso que estamos a falar. Porque, em última instância, a decisão do prestador de cuidados tem de ser influenciada e decidida, em última instância, por aquilo que é o juízo clínico e a segurança do doente, e não pela questão daquilo que é mais bem pago ou menos bem pago. De
qualquer forma, são processos que temos feito, que temos caminhado e que demoram um tempo a ser alterados. E que todos os anos têm pequenas correções, porque todos os anos o Serviço Nacional de Saúde define novos contratos de programa com os seus hospitais que correm sob um plano trienal. Bem, vamos à parte, não sei se é difícil, se é fácil, me dirá. As reivindicações dos enfermeiros e dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica parecem, para quem vê de fora, óbvias. E a minha pergunta é porque é que ainda não conseguiu, com uma greve que está a atingir, como está a atingir os utentes, independentemente agora do que cada um de nós considere, pense sobre a forma como essa greve se faz, porque é que ainda não conseguiu chegar a um acordo e quando é que pretende fechar esta novela? Bom, eu penso que um acordo é isso mesmo, é um encontro de vontades. E penso que mais vontade do que aquela que o Governo tem manifestado concretamente relativamente à profissão de enfermagem, dificilmente conseguiremos alcançar. Repare, relativamente à... Porque eu percebi, a cedência que houve tem a ver com a criação da categoria do enfermeiro especialista. Do enfermeiro especialista, mas não é essa a única exigência dos enfermeiros. Pois, mas exigências nós enfrentamos muitas. Cabe-nos decidir quais são aquelas a que podemos acorrer e quais são aquelas a que não podemos acorrer, sob pena de desguarnecermos outras áreas. Explique-me só qual é neste momento a dificuldade na negociação exata. Dinheiro. Mas e para ceder aqui? Bom, e então... Dinheiro, essa é a resposta quase sempre que se fala com um governante e com razão. Bom. Agora, a minha pergunta é qual é a exigência dos enfermeiros, e gostava que não se esquecesse dos técnicos superiores, senão eles matam, claro. Cada vez que eu falo dos enfermeiros... Não, e não seria justo. E não é justo, porque então... não são melhor tratados que os enfermeiros. A minha pergunta é quais são as exigências a que não consegue, relevantes evidentemente, a que não consegue neste momento responder? Oh Daniel, eu para lhe responder corretamente tenho que voltar atrás um bocadinho e não quero ser excessivamente maçadora. Mas desde o início desta legislatura, para todos os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, aconteceram várias coisas. A primeira foi a reposição do horário de trabalho semanal nas 35 horas. A segunda e terceira foram a reposição do valor que é pago pelo trabalho suplementar, pelo trabalho extraordinário e pelas horas incómodas, pelas horas de qualidade, aquilo que se trabalha à noite e aos fins de semana. A quarta coisa que se fez foi alargar as 35 horas de trabalho aos contratos individuais de trabalho. Nunca tinham tido. Não é sequer uma questão de reposição de direitos, é ir mais longe. Relativamente agora à profissão de enfermeiros, e isto é assim, médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, numas profissões é mais visível, porque são os números dos profissionais são maiores e o número de turnos, etc., é mais expressivo, noutras é menos visível. Relativamente à profissão de enfermagem, aquilo que enfrentámos em 2017 foi uma reivindicação muito precisa. A carreira de enfermagem neste momento só tem 2 categorias, enfermeiro e enfermeiro principal, e a profissão não se revê nessa estruturação. Por um lado, porque a categoria de enfermeiro principal estava vazia, uma categoria vazia, não estava lá ninguém posicionado. Por outro lado, porque a profissão entende que o título de enfermeiro especialista tem que ter uma tradução na carreira, como uma categoria. Durante um ano de conversas que existiram o ano passado, o ano 2018, a este tema vieram juntar-se outros. E, já comigo titular do cargo, apresentámos uma proposta em que não criávamos uma categoria, mas criávamos um grau. Ou seja, assumíamos que havia uma diferenciação na identificação, no reconhecimento e uma diferenciação remuneratória. 150 € mês, com subsídios de férias e Natal, para estes profissionais. Isso foi entendido que não era suficiente, que era necessário ir além e ir para a categoria. Como o Governo é sensível à penosidade desta greve para os cidadãos em geral, a contragosto, contrariando aquilo que, concretamente, digo com total transparência, a minha convicção técnica aponta para aquilo que seria o desenho de uma boa carreira de enfermagem, criámos a categoria de enfermeiro especialista. Muito bem, mas não vamos para além disso em termos de possibilidades remuneratórias. Temos outros aspectos em discussão. Permita-me só terminar. Sim. Temos a questão dos descongelamentos, temos a questão
da revalorização da entrada na carreira de 1.200 euros para 1.600 euros e temos a questão da idade da aposentação ser melhorada face à penosidade da profissão. Há aspectos destes em que nós não podemos fazer mais discriminações positivas da profissão de enfermagem, porque não seria sustentável do ponto de vista financeiro e não seria equitativo nem para as outras profissões da saúde, nem para as profissões da administração pública em geral. Concretamente, por exemplo, uma das questões que está a ser reivindicada, que é a questão da entrada, do valor de entrada na profissão de enfermagem ser os 1.600 euros e não os 1.200. Vale a pena dizer que o pessoal de enfermagem teve uma melhoria remuneratória num período em que a maioria dos portugueses tiveram reduções e até congelamentos. Tiveram uma reposição de 1.020 euros para 1.200 euros nos anos 2011, 12 e 13 e depois em 2015 para os contratos individuais de trabalho. Portanto, no auge da crise. E, portanto, isso é um aspecto que nós não podemos apagar. Não podemos apagar outras coisas, mas esse é um aspecto que não podemos apagar. Quanto ao descongelamento? Permita-me só que lhe diga. Sim. E, sobretudo, não podemos esquecer que os senhores profissionais técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica ainda vão agora passar para os 1.200 euros. Portanto, isto não pode ser um teto sem fim. E quanto ao descongelamento das A questão do descongelamento, aquilo que neste momento nos afasta da profissão de enfermagem é a questão do impacto desses 1.200 euros de que eu falava. Sim. Não é possível apagar esse impacto. Então, vamos lá ver. A progressão numa qualquer carreira acontece por várias hipóteses. Concursos, promoções, progressões, mas acontece também pela via das revisões das carreiras. E ignorar isso seria fazer de conta, não contar esse efeito, seria de facto contagiar com uma enorme injustiça um conjunto de profissões que não tiveram nenhuma valorização remuneratória. Mas, provavelmente haverá perguntas e poderemos voltar a este assunto. Já passámos o tempo para a nossa entrevista. Quero só lhe fazer uma última pergunta. Aceitou ser Ministra da Saúde há poucos meses, ou há um ano, penso que foi um ano, do fim do mandato deste governo. Aceitou com a convicção de que queria ser Ministra durante um ano ou na expectativa de chegar a fazer alguma coisa? Porque nós sabemos que um ano não dá, sobretudo tendo em conta que a Ministra Marta Temido não está a trabalhar sequer com o seu orçamento, ou seja, está a trabalhar com o orçamento do seu antecessor, no sentido em que foi ele que, portanto, aceitou na convicção de que isto foi o início de um período de trabalho mais longo? Aceitei porque acredito no programa do Governo, aceitei porque acredito que o Serviço Nacional de Saúde tem caminho para fazer melhor e aceitei porque, de facto, tenho a convicção de que o Serviço Nacional de Saúde é um valor inestimável para a vida dos portugueses e que um Ministro da Saúde, sendo apenas um ator, pode fazer alguma diferença. Foi uma excelente resposta, só não foi uma resposta à minha pergunta. A minha pergunta é se aceitou na convicção de que depois das próximas eleições continuará a ser Ministra, ou seja, que não tem um mandato de um ano, que é um mandato bastante curto para fazer trabalho. O mandato que eu tenho é até o dia 5 de outubro e é em cada um dos dias, em cada uma das horas, em cada um dos minutos que decorrem daqui até o dia 5 de outubro que eu estou apostada em fazer render o tempo. Não, a escolha do futuro governo depende dos portugues e a escolha dos seus elementos depende do Primeiro-Ministro. Ok. Senhora, vamos passar então à parte das perguntas, se puderem levantar um bocadinho a luz, para eu poder ver as pessoas, para a parte das perguntas do público. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Para quem ainda não veio aqui, isto funciona assim. Deverão ser 4 ou 5 perguntas, portanto agradeço que se alguém já fez a pergunta que vocês queriam fazer para deixarem outra pessoa falar, são perguntas e eu, em todas as sessões, interrompo quem fizer intervenções. Terei todo o prazer em convidar quem queira fazer intervenções por um outro momento, entrevistá-lo, mas é mesmo para fazer perguntas, ou seja, é para fazerem o meu papel, não é para fazerem o papel da Ministra. Isto tem sobretudo a função das pessoas poderem fazer perguntas que eu não fiz, ou que me tenham passado, ou que não tenha sido suficientemente claro. Boa tarde, Sra. Ministra Daniela Oliveira. Eu sou a Vanessa Nicolau. Eu vou pegar, acho que na primeira ou segunda frase que a Sra. Ministra disse, e espero não me enganar a dizer. A Sra. Ministra falou que a narrativa do colapso do Sistema Nacional de Saúde
convinha a algumas pessoas, e eu realmente concordo, que muitas notícias não têm uma agenda por trás. No entanto, eu sou utente do SNS exclusivamente e tenho muitas opiniões sobre isso. Mas agora vai-nos fazer a pergunta, não as opiniões. Sim, eu queria dizer que essa narrativa não é vã. De facto, quem usa o Sistema Nacional de Saúde sabe que o serviço deteriorou-se muito. E eu queria saber se... A minha opinião é que o estrangulamento do financiamento que nós temos agora no Serviço Nacional de Saúde, de facto, não o permite fazer melhor. E queria a opinião da Sra. Ministra sobre isso. Eu geralmente costumo fazer uma de cada vez, mas como há muitas pessoas a querer fazer perguntas, é melhor juntar algumas. Havia aqui uma pessoa... Exato. Boa tarde, meu nome é Fábio Rato. Eu gostaria de fazer 2 perguntas rápidas. A primeira pergunta é como é que a Sra. Ministra responde à questão do Tribunal de Contas afirmar que houve um desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde no triênio em que o atual Governo era responsável e não um aumento do investimento. E a segunda pergunta é para quando uma responsabilização dos hospitais privados no financiamento do Sistema Nacional de Saúde, sendo que eles contribuem com doentes mais complicados, com os tratamentos de doenças quando o financiamento do seguro ou da apólice acaba, ou no tratamento das complicações geradas nos hospitais privados. Muito obrigado. É assim, as perguntas são assim, é isto mesmo. Boa tarde. Eu vou tentar fazer muito rapidamente 3 perguntas. Estão muito rápido. Muito rápido. A primeira é, num contexto perene de falta de médicos, como é que se pode explicar que, talvez isto não seja da alçada da Sra. Ministra, que nos últimos anos tenha vindo a aumentar mais ou menos exponencialmente o número de médicos que não têm acesso a uma vaga de especialidade, portanto parece-me ser um desperdício de recursos do sistema. A segunda pergunta é como é que é possível pensar numa lei de cuidados de saúde primário em que as USFs, uma vez passadas a modelo B, não tenham previstas qualquer tipo de escrutínio ad eternum acerca da manutenção da qualidade do serviço que prestam. Portanto, parece-me ser uma clara porta, digamos, pronto, depois as pessoas podem se deitar à sombra da bananeira. E a terceira, ligeiramente mais longa, mas eu conheço, como certamente muitas pessoas conhecerão, muitas pessoas que trabalham no Sistema Nacional de Saúde, enfermeiros, médicos, pessoas que trabalham em empresas que fornecem, digamos, consumíveis e, enfim, que de alguma forma estão relacionadas com o Sistema Nacional de Saúde e, não querendo maçar, poderia estar aqui horas a falar sobre os episódios que conheço, há uma enorme, digamos, noção de uma fraude mais ou menos generalizada em muitos aspectos e a questão prende-se com de que forma é que pensa que o Ministro da Saúde pode, contribuir para que haja real fiscalização de um conjunto de mecanismos que muita gente conhece e sobre o qual poderemos falar durante muito tempo, que são conducentes à fraude generalizada, a fraude no absentismo, nas baixas, fraudulentas, no determinado tipo de unidades de saúde apenas contratarem determinado tipo de produtos a certas empresas, enfim, há uma série, isto é muito genérico, mas a questão da fraude, digamos, e da captura, precisamente por empresas e por corporações do Sistema Nacional de Saúde, que é pago com os nossos impostos. Obrigado e peço desculpa. Passo a bola para si e depois fazemos aí mais uma volta. Pode deixar o microfone. As respostas também são não, rápidas, tem mais tempo que as perguntas. Bom, então, em relação um privilégio que dou aos convidados a poderem falar mais. A questão do estrangulamento do financiamento, permitir ou não permitir fazer melhor. Repara, eu peço-lhes desculpa, mas sabem, certamente a minha profissão de base é administradora hospitalar e, portanto, eu nunca vivi tempos de vacas gordas, vivi de vacas magras, muito magras, sedentas, a morrer de fome, mas nunca de vacas gordas e eu acho que é sempre possível fazer melhor. Francamente. Agora, temos problemas de financiamento? Temos. Sejamos totalmente honestos quanto àquilo que enfrentamos. Mas, de facto, nós também temos que ter a percepção de que vimos de um caminho difícil.
um caminho em que foi necessário, primeiro, recuperar a credibilidade externa. Podemos ter, dentro desta sala, opiniões diferentes sobre as opções que fizemos, mas a opção que foi feita foi, primeiro, recuperar a credibilidade externa, depois tentar, de facto, investir na saúde e noutros setores aquilo que fosse sendo poupado em termos de juros da dívida pública e agora estamos a tentar alavancar o financiamento, reforçar o financiamento do Serviço Nacional de Saúde. E isso tem acontecido de uma forma suave, sobretudo para um sistema que enfrenta grandes pressões, mas tem acontecido. Isso não significa que não enfrentemos o destino que enfrenta a maioria dos sistemas de saúde dos países com os quais normalmente nos comparamos. Pressões crescentes e, portanto, necessidades de gastos crescentes. Não vale a pena dizer que vai ser possível fazer de outra maneira. Podemos fazer construir as soluções de outra forma, de uma forma mais eficiente, porque ainda há muito desperdício, mas, de facto, o caminho da necessidade de reforço de meios não parece que se vá atenuar. Isso permite passar para aquela questão que também foi colocada, que é a do Tribunal de Contas. E é uma questão que me deixa muito satisfeita que seja aqui colocada, porque eu já ouvi vários comentadores falarem sobre isto e é difícil explicar alguns números, mas vale a pena dizer algumas coisas. A primeira é, o relatório do Tribunal de Contas diz que as contas do Serviço Nacional de Saúde são mais fiáveis. Boa notícia, certo? Penso que sim. Depois, o relatório do Tribunal de Contas diz também que há dois períodos temporais que são analisados. O período 2012-2015 e o período 2012-2014 e o período 2015-2017. E diz, e têm dito os senhores comentadores, no primeiro período o investimento no Serviço Nacional de Saúde foi superior àquele que aconteceu no segundo momento. Ora bem, 2012-2014, 2015-2017 é uma impressão minha ou não estamos a calcular bem as legislaturas? É que a legislatura do PSD foi 2012, praticamente até ao final de 2015. E depois a legislatura do PS iniciou-se, sim, em novembro, 26 de novembro de 2015, mas ainda está a decorrer. Isto para vos dizer que, de facto, nem tudo aquilo que se diz na televisão e nem todos os números que vêm numa página do Tribunal de Contas podem ser lidos ao pé da letra. Está a dizer que no mandato do Partido Socialista houve maior investimento no Serviço Nacional de Saúde do que no mandato do PSD. Estou, porque se nós analisarmos a despesa e fizermos as contas aos anos, e é fácil, convido os presentes nesta sala a fazerem isso, terão que fazer o favor de ir buscar os números da Direção-Geral do Orçamento para juntar à execução de 2018, porque os números que o Tribunal de Contas cita na sua análise não estão completos, e aí verificamos que claramente que, anualizada a despesa, o governo do PS pôs mais 500 milhões de euros por ano, em média, no Serviço Nacional de Saúde. A questão a seguir era sobre complicações e a responsabilidade financeira dos segurados, das entidades privadas. Penso que valia a pena voltarmos a esse tema, mas seguramente que exigirá um trabalho mais complexo, mas vale a pena tomar boa nota disso e fazer alguma coisa. Quanto à questão do acesso dos médicos à especialidade, do escrutínio das USCFs e da fraude, bom, o escrutínio das USCFs eu acho que já respondi de alguma forma quando referi que era a nossa intenção a muito breve prazo, provavelmente, juntamente com o anúncio do número do USCFs para 2019, aprovar também o regulamento de extinção, de regressão de USCFs. O acesso de médicos à especialidade. O Daniel também já referiu a questão que nos aflige, sobre a qual temos um controle diminuto, que é a questão da real compreensão daquilo que são as capacidades formativas identificadas e de alguma dúvida que não conseguimos afastar completamente, embora isso não contamine minimamente a idoneidade das profissões e das associações públicas profissionais que temos sobre a forma como as capacidades formativas são identificadas. E é um trabalho que temos, de facto, que melhorar. A questão da fraude. Repare, eu valorizo imensamente a fraude, penso que tudo o que se possa fazer nessa área é crítico, é importante. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde tem um papel notável nessa área, mas a cada um aquilo que é seu. A minha preocupação principal é a prestação de cuidados de saúde aos portugueses portanto, essa componente nós temos que identificar, temos
ter sistemas de informação que permitam apurar o que é que se vai passando, mas canalizar essa informação para outros ministérios que são os competentes para fazer essa avaliação. Mais uma pessoa, eu não vou conseguir, acho que não vou conseguir dar a palavra a todos. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Entre vocês há algum enfermeiro ou técnico superior diagnóstico e terapêutico? Não. E queria fazer uma pergunta. Pronto. Se não se importam, porque eu vou dar a palavra a mais duas pessoas, uma e aí atrás, e depois dou ao enfermeiro. Não levem mal o enfermeiro passar à vossa frente. Sou médico interno de saúde pública. É uma questão relacionada com os mecanismos de priorização de intervenções, porque no final do dia, de facto, a tecnologia é cada vez mais cara e vai sempre surgir nova tecnologia, com benefícios para os doentes cada vez mais pequenos, mas com lobbies às vezes muito importantes, que fazem com que essas tecnologias entrem e que, em último caso, esse dinheiro vai ser recanalizado, ou pode, em risco, ser recanalizado dos recursos humanos, da promoção, da proteção da saúde e dos serviços, e desse tipo de serviços. Portanto, se há alguma perspectiva de tornar esse processo mais participado, mais transparente em termos de análise económica, como em alguns outros países é realizado. Boa tarde, meu nome é Crisóstomo Teixeira, septuagenário, utilizador do Serviço Nacional de Saúde e também beneficiário da ADSS, sem deixar de usar o Serviço Nacional de Saúde. A minha pergunta prende-se com as urgências hospitalares, não é? Portanto, e sobre as razões das opções dos utilizadores pela ida às urgências hospitalares. Eu basicamente posso dar a minha perspectiva, não é? Porque é que eu de vez em quando optava mais, hoje já não é? Portanto, pela urgência hospitalar, porque sentia que o diagnóstico feito no centro de saúde era insuficiente e, por vezes, quando se vai com a carta do centro de saúde ao hospital, não é? Portanto, passamos para a triagem como aos outros, não é? Portanto, e aparentemente é o enfermeiro que faz a triagem, não é? Portanto, que define finalmente qual é o nível de prioridade que o doente deve ter. Portanto, a questão que colocava basicamente é esta: será que não é possível aumentar a fiabilidade do diagnóstico dentro dos centros de saúde através da introdução de meios complementares de diagnóstico, pelo menos ao nível das análises, para os quais já há kits muito baratos? E, para terminar... Boa tarde, eu sou técnico de diagnóstica e terapêutica e a minha pergunta é muito clara e simples. É assim, a senhora Ministra falou na negociação com a carreira de enfermagem, que é uma negociação que está aí em todos os jornais, em todas as notícias. Eu queria saber qual era a sua opinião ou a sua perspectiva sobre a negociação das exigências com a carreira de técnica diagnóstica e terapêutica, de superior diagnóstica e terapêutica. Qual era a sua perspectiva relativamente à abertura de uma posição que seja mais próxima entre os sindicatos e o Ministério da Saúde e /Finanças? Muito obrigado. E para terminarmos... Respostas. Se me permite, vou responder primeiro ao colega, na medida em que, de facto, não tive há bocado a oportunidade para falar sobre os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica e me parece que isso é muito importante. A carreira, como sabe, a nova carreira dos técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica já é de agosto de 2017 e, no entanto, não foi possível até agora, e já estamos em 2019, ter uma tabela remuneratória e uma regra de transição. Na prática, isso significa que aprovámos uma carreira para a qual não transitou ninguém, o que, diria eu, é pior emenda do que o soneto. Vou correr o risco de desvelar coisas que são do âmbito negocial, mas que me parecem paradigmáticas dos riscos que às vezes enfrentamos. Quando essa carreira foi revista, a nova carreira, estávamos num momento em que rever a carreira de técnico superior de diagnóstica e terapêutica, passá-la de técnico de diagnóstica e terapêutica para técnico superior de diagnóstica e terapêutica, feria aquilo que estava no programa do Governo, que era só a revisão das carreiras em 2018. E demos sinais contraditórios, de alguma forma, na medida em que avançámos, demos um passo relativamente ao qual depois não poderíamos ser consequentes. Porque, de facto, aprovar uma nova carreira
sem ter essas duas peças, confere no final do dia uma sensação de frustração, no mínimo. E foi nesse ponto que, pela minha parte, herdei o processo, pese embora já tivesse sido feito trabalho com os sindicatos, com os anteriores titulares da pasta, no sentido de conseguir ter uma tabela, peço desculpa, uma tabela remuneratória e uma regra de transição. Conseguimos alguns progressos com as estruturas sindicais. A tabela que foi apresentada na última reunião, já por mim, já por esta equipa, melhorou um pouco aquilo que era a tabela inicial, de todo o modo, e permitiu dois aspectos. Garantir que, de alguma forma, o acesso, estamos a falar de uma carreira que vem de 5 categorias para 3 categorias e em que é legítimo que haja a expectativa de passar de alguns profissionais também acederem à categoria intermédia e à categoria de topo. Bom, em síntese, e para não esmaçar excessivamente, é um assunto que está a ser finalizado. Eu sei que a proposta final não vai corresponder às expectativas integralmente, mas penso que é uma aproximação possível e encerra este trabalho e permite aos técnicos superiores de diagnóstica terapêutica transitarem para a nova carreira. E quanto à outra pergunta sobre os centros de saúde e as urgências? O uso dos centros de saúde, fiabilidade dos diagnósticos nos centros de saúde, repare, não é porque está lá, nós tendemos a confundir um serviço mais complexo, com mais aparelhómetros, como um serviço mais fiável. Não é necessariamente assim, mas compreendo, obviamente, que, em princípio, a tecnologia melhora o rigor e a fiabilidade. É por isso que temos feito este caminho. É este Governo que tem no seu programa a melhoria da resolutividade dos cuidados de saúde primários. É um caminho que temos feito e que vamos continuar a fazer. Relativamente à questão das escolhas, acho que permite, essa pergunta permite remeter para aquilo que é a participação que está prevista e que me parece que é uma das melhores formas de robustecer, se não salvar o Serviço Nacional de Saúde, é de facto contar com a participação dos utentes, dos profissionais, na formulação das escolhas. E isso está expressamente consagrado nesta proposta de Lei de Bases da Saúde que o Governo apresentou, a participação também nas escolhas. E é assim que vamos terminar esta entrevista. A próxima conversa de Perguntar Não Ofende ao vivo aqui no São Luís é no dia 4 de fevereiro e com o Presidente do PSD, Rui Rio. Até lá. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Lajinha e a ilustração de Vera Tavares.